DNA. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente, aqui na CDN. Eu sou Cassiano Cavaleiro e o DNA conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala. Eu sou Luísa Neves, você nos faz companhia na próxima hora. E nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação em Santa Maria e na região. E o DNA tem a parceria do Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos ali no Shopping Praça Nova. E lembrando que se você quiser interagir com a gente, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp 99136-2472. Quero agradecer todo mundo que nos ouve, que manda mensagem de carinho pelas redes sociais, que nos acompanha nas redes e que se emociona, ri junto aqui no DNA. Que é nosso programa de entrevistas, né, Luísa, em que a gente recebe todo dia aqui alguém, então, que é sempre uma visita que a gente leva para casa das pessoas, para que as pessoas conheçam um pouquinho mais. E para falar um pouquinho a respeito da visita de hoje, a gente vai voltar no tempo para o ano de 1983. No Brasil, a fundação da Rede Manchete, por Adolfo Bloch. Ainda no Brasil, o Grêmio Futebol Porto Alegrense conquista a Copa Libertadores da América em cima do Peñarol do Uruguai, mesmo no mesmo ano em que ganha o Mundial. Saudades de 83. Saudades de 83. Estreia no Brasil também o Balão Mágico, programa infantil da Rede Globo. O programa infantil saiu ao ar em 28 de junho de 86. Para dar lugar ao show da Xuxa. Tu lembra disso, Cássio? Ah, eu lembro quando estreou o show da Xuxa, em 30 de junho de 86. Agora, da estreia do Balão Mágico em 83, eu não lembro, confesso. E também estreia o vídeo show na Rede Globo e também a novela Guerra dos Sexos. Tudo isso em 1983. E em Santa Maria morreu o artista plástico Eduardo Trevisan. Também morre neste ano Garrincha, futebolista, né, jogador de futebol. Quem nasceu em 83 foi a Daiane dos Santos, ex-ginasta brasileira. A cantora Sandy nasceu também em 1983. E no dia 18 de novembro, nasceu o nosso convidado de hoje, Patrick Camargo. Aí, muito bem-vindo, Patrick. Muito obrigado, boa tarde aos nossos ouvintes. Coisa boa estar aqui com vocês hoje, né? Vamos lá para este DNA, esse programa que é tão gostoso, que faz a gente se emocionar. Né? Estou preparado, vamos lá. Aí, vamos lá. Quem disse que ele vai se emocionar? Vamos contar um pouquinho mais de quem é o Patrick, para quem está nos ouvindo, conhecer também um pouquinho mais. O Patrick nasceu em Santa Maria, é filho da dona Cândida, que já é falecida há 6 anos, e do seu Jorge. Para ele, família, Deus e o trabalho são prioridade. Casado com a engenheira Tayane Amaral, ele é pai da Valentina, de 12 anos, e do Vitório, de 7. Já comemorou inúmeras vitórias do time do coração. Mas no próximo ano vai ter que assistir aos jogos da 2ª divisão do futebol brasileiro. Isso não precisava constar na apresentação isso não precisava da pessoa, constar, né? não. Tudo bem, mas né... Faz parte. Esse gremista apaixonado pelo time prefere churrasco a sushi, mas gosta mesmo de celebrar a vida. Adepto a um bom chimarrão, não abre mão de um cafezinho à tarde e dizem algumas pessoas que ele ama quindim. Ó, 2, eu amo quindim também. Meu doce favorito. Mas eu prefiro sushi, tá? Do que churrasco. Enfim, psicólogo formado na UBRA, ele já pensou em ser jornalista. Boa sacada que você teve de focar na psicologia, cara. Parabéns. Muito obrigado. Mas eu não tenho dúvidas que ele não é um pouco jornalista, Cássio. Como falo que eu sou um pouco psicólogo, vai dizer. Temos essas conversações. E dentro da profissão, escolheu atender crianças e adolescentes. Que joia. Não podemos esquecer que ele é um dos participantes do Sala de Debates aqui da CDN e da TV Diário, além de também participar de inúmeros outros programas aqui da CDN e da TV Diário, como o nosso próprio Faz Sentido, né? Que tem feito aparições aí constantes. Sim, no último fim de semana até foi ao ar, a gente falou sobre a questão das telas, foi muito bacana, teve uma repercussão fantástica. Que joia.
Muito bom. Para nós, muito bom, né? Ter um psicólogo aqui e também que é focado, assim, nessa fase da vida que é tão importante, né? Que é a infância e a adolescência. Antes da gente começar o nosso papo, eu quero fazer um apelo para os nossos ouvintes nos ajudarem em outra questão aqui. Porque a gente sabe que a gente tem as cartinhas de Natal, né, Lu? Que é uma campanha do Diário de muitos anos. E às vezes as pessoas nem pedem coisas, elas pedem alimentos, mas também, nesse caso aqui, é uma presença. A dona Elisângela de Deus, ela pede que se alguém for Papai Noel, que vá lá no bairro dela para fazer a entrega dos presentes para as crianças, que eles querem um Papai Noel. Então, quem puder, quem tiver aí a vestimenta, o personagem, que encarnar aí o Papai Noel, por favor, entre em contato com a dona Elisângela. Eu vou falar o telefone dela, é 99151 1540. Vou repetir, 99151 1540. Para mais informações a respeito dessa presença importante aí que ela precisa lá no evento dela, que é no loteamento Lourenço, tá bom? Então fica aí o recado e vamos conversar aqui então com o Patrick. Vamos começar lá da infância, Patrick. Terapia. Terapia, olha só, uma terapia agora ao vivo. Vamos inverter os papéis. A gente quer saber assim a fundo esse DNA. Como é que tu nasce em Santa Maria, em que bairro? Quais são as tuas primeiras lembranças, assim, da tua infância, tuas referências? Eu nasci em Santa Maria, no Hospital da Caridade, e eu morei muito tempo no centro, na Avenida Venâncio Aires. E eu lembro, assim, nítido, que até vou contar para os nossos ouvintes, que é muito engraçado, mas já vou dizer para as crianças não fazerem isso, que eu fugi da minha mãe quando tinha 7 anos, e nós morávamos perto do Teatro 13 de Maio. E na época tinha o Cine Independência. E neste ano era uma febre o filme da Xuxa contra o Baixo Astral. Que 1988. Então, olha aí. Então eu fui indo, eu nunca esqueço dessa cena, que eu fui indo pelas paredes dos prédios e olhava pro prédio que meu pai e minha mãe moravam. E eu ia indo, mas era meia quadra. Nós morávamos no edifício São Lucas, que é quase esquina com a André Marques. E aí eu ia indo. E eu cheguei e fiquei no cinema 1 hora. Eu nunca me esqueci disso. E era uma lembrança que quando eu saí e voltei pra casa, a minha mãe era fúrias. Minha mãe me esperou com um chinelo. Eu ia perguntar. Vitória e Valentina, não ouçam isso. E ela me esperou com um chinelo e foi a primeira e única vez que ela me deu umas chineladas. Isso eu nunca me esqueci. Mas tu entrou no filme, tu assistiu um pedaço do filme e saiu, ou tu só foi ver 1 hora no cinema? Eu fiquei 1 hora no cinema. Mas tu entrou sem pagar ingresso, tu foi assim, tipo, na camufla. Na camufla. Assim, bem criança, sabe? Assim, independente, né? E isso me marcou. É assim, um fato que pra mim, assim, na minha mente é muito, assim, como se fosse ontem, sabe? E hoje eu lembro e dou risada, meu Deus, né? Se fosse no tempo de hoje, era um horror. E tu resolveu ser psicólogo de crianças e adolescentes pra falar, pra nunca fazer isso. Mas olha só que responsável, porque tu tava lá, cinema é aquele tipo de entretenimento que te puxa pra dentro e tu te desliga, né? Tu te envolve num filme, numa história, tu te desliga ali da tua vida e olha o filme. Nesse caso, tu ficou 1 hora e ainda conseguiu sair, tu nem curtiu essa tua contravenção. Não cheguei a curtir, né? Porque o medo falava mais alto, né? Uma das nossas emoções universais. Já tinha uma responsabilidade mesmo com 5 aninhos. O que mais que tu lembra? Como é que é configurada a tua família? Com quem que tu cresce? Quem eram os adultos, tuas referências? Assim, eu cresci numa família que era eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. E nós sempre tínhamos um animal de estimação. A gente sempre teve gato, né? E aí mais tarde depois a gente teve cachorro. E depois a gente teve gato-cachorro. E aí hoje, ultimamente, eu tenho 3 cachorros e um gato, né? E a minha família é formada eu, minha esposa e meus filhos e os nossos animais. Mas na minha infância eu lembro que era muito assim viva aquele domingo do almoço de domingo ir para casa da avó. Meus avós são da cidade de Santiago. Então eu pude aproveitar bastante, né, que eles faleceram já quando eu já era adulto, até meus filhos conheceram eles também, né, os bisa. E então essas lembranças gostosas de Natal na casa da avó, com toda a família reunida, com a montagem da árvore, com comida gostosa na mesa, né? Assim, não era algo assim surreal ou coisas muito diferentes, mas era aquela coisa agregadora de juntar a família, que todo mundo, né, conversa ao mesmo tempo, todo mundo come, um vai dormir mais cedo, outro vai dormir mais tarde, as crianças brincam. Então essas são as lembranças de infância mais gostosas que a gente tem e que repercute até hoje. Que joia. E, Patrick, a gente tem um quadro aqui no nosso DNA que se chama diagnóstico. A Luísa vai te explicar o que é o diagnóstico. É uma parte bem interessante dessa nossa terapia nesta tarde, porque
Ele queria ser jornalista, nós queríamos ser psicólogos, eu não sei, o Cássio, eu cogitei ser psicóloga, eu ainda gostaria de ser. Mas então, assim, o diagnóstico agora, algumas pessoas, elas têm alguns feedbacks. Né? Alguns feedbacks sobre o Patrick. Você está entrando no arquivo confidencial, basicamente é isso. Nossa! E nós vamos ouvir 2 depoimentos agora e você vai descobrir de quem são essas vozes. Vamos lá. Oi, Patrick, tudo bem? Hoje eu vim aqui para contar que nós já passamos por muitos momentos marcantes, né, nesse nosso período de convivência, de amizade. Foram momentos de alegria, de tristeza, de descontração. E dentre eles teve ainda esse ano, em janeiro, que merece ser destacado, que foi a nossa noite de palavras cruzadas em Itaara e de relembrar as músicas antigas que nós ouvíamos nas festas. É uma coisa tão simples, né? Mas que nos trouxe uma nostalgia boa naquele momento, que nos levou também a um passado cheio de boas recordações. Então que a gente saiba valorizar mais momentos como esse. Um abraço. Olá, o que falar desse rapaz tão especial na vida da gente, né? Patrick Camargo, psicólogo, pai, amigo, uma pessoa de um coração enorme, capaz de fazer todo o possível para ajudar as pessoas que ele considera, que ele gosta. Conheci uma nova família em Santa Maria, uma família linda, bem cuidada, né? Alto astral, vindo dessa pessoa tão especial nas vidas da gente. Que Deus te ilumine bastante, que seus caminhos cada vez fiquem mais iluminados, mais abertos para continuar essa trajetória linda de vida que você está construindo. Beijo no coração. Quem são essas pessoas, Patrick? Nossa, assim a gente ouvindo, né, é tão emocionante. A primeira voz é a comadre Maitê, como a gente chama, que na verdade, como nós também temos filhos e ela também tem, e a gente está sempre junto, né, nós não somos compadres e comadres, como a gente diz, diretamente, mas a gente se chama assim. É uma pessoa que eu tenho uma admiração muito, assim, ela é professora aqui na nossa cidade e ela, assim, veste a camiseta, ela é professora de uma escola do município e ela faz tudo pelos alunos, né, até quando no início do programa a gente falou da questão do Papai Noel, que ela foi pedido, né, para as festas de fim de ano, e ela é uma pessoa que todos os anos nós adotávamos cartinhas e adotamos e juntamos entre os amigos em prol da escola para essas crianças, porque é uma escola carente. Então, assim, já deixando, né, um recadinho pessoal, o mínimo que a gente faz a diferença no dia a dia. E a comadre Maitê é uma pessoa que a gente convive todo final de semana praticamente, a gente se vê, se fala, né, o Samuca, o esposo dela, ela tem a Martina também, que é uma figura, a Martinoca, como a gente chama. E é uma pessoa muito querida, assim, ó, que tem um apreço muito grande pela amizade dela. E a segunda pessoa é uma grande amiga, Andréia Rosa, que é psicóloga também, ela mora no Rio de Janeiro. E em 2019, quando eu fui a trabalho, em 2019, antes da pandemia, eu fui 5 vezes ao Rio a trabalho. E a gente sempre se encontrava, a gente se conheceu numa formação internacional, né, com o Dr. Liz Greenberg, que é o pai da terapia focada na emoção. E desde lá a gente estreitou as amizades. Ela é uma pessoa simples, de bem com a vida, uma pessoa assim que trabalha muito bem e ela trabalha muito com grupos de autismo, então a gente conversa e troca muitas experiências e também cotidiano. E tivemos a oportunidade de recebê-la em setembro na nossa casa, que nós tínhamos um evento que era para ser presencial, acabamos fazendo online, e ela veio tanto para conhecer Santa Maria e aproveitar conosco. Mas é uma grande amiga, uma pessoa ímpar, assim, fiquei, né, bem emocionado de ouvir o relato dela lá do Rio de Janeiro diretamente para Santa Maria. Que joia. E a gente faz um rápido intervalo e no segundo bloco a gente tem mais DNA.
Táslo Bar, palco de excelentes shows ao vivo, festas e eventos. Nossa carta de drinks preparadas com ingredientes artesanais proporciona uma experiência única de sabor. Todos os ambientes do Táslo Bar estão voltados ao palco e tem agenda com as melhores bandas da região e eventos nacionais. O estacionamento fechado junto ao shopping é segurança para aproveitar a noite. Táslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos. No Shopping Praça Nova. Renove seu escritório corporativo ou residencial com conforto e praticidade na Diferencial Office. Mais de 20 anos trabalhando para melhor atendê-lo. Fone 32 22 90 30 e acesse o site www.diferencialoffice.com.br. Olá, somos a Odontologia Lauda. Estamos presentes na sua vida há 37 anos. Conheça a odontologia do futuro em nossas instalações. Lá planejamos e executamos 100% do nosso trabalho em reabilitação oral, próteses, cirurgias e implantes, tudo por computadores. Para cada problema seu, teremos uma solução ágil, moderna e de extrema qualidade. Dr. Paulo Lauda, CRO-RS 6461. Telefone 3223-1405. Chegou a hora de viver as alegrias de Natal e na Super Colchões é tempo de aproveitar as oportunidades que essa data especial tem pra você. Não perca os descontos de até 25% à vista ou em 10 vezes no prazo, para garantir boas noites de sono e começar o ano com saúde. Super Colchões, há 35 anos uma escolha inteligente. Riachuelo, esquina Tuiuti. Fone 32 21 80 35. Moa Arquitetura agora também é engenharia e construção, projetos residenciais, interiores e comerciais. Telefone 3304-1424. Visite o site moaarq.com. Moa Arquitetura, engenharia e construção. Práticas sustentáveis, ações para um mundo melhor. Como reaproveitar a água na sua casa. Vai limpar o aquário? Não jogue a água fora. Reaproveite para regar as plantinhas. Colete a água da chuva, mas ela não é para beber. Você pode usar baldes de outros potes para juntar a água e depois usar na limpeza da casa. Você pode redirecionar a mangueira da máquina de lavar roupas para um recipiente. Ela pode ser usada para a lavagem de carro, das calçadas e até mesmo das descargas do banheiro. A água que sai do aparelho de ar-condicionado de gota em gota pode encher baldes em questão de minutos. E essa água pode ir para a limpeza da casa. Acompanhe mais dicas na semana que vem. E veja também mais práticas sustentáveis no site h2hoje.com. Uma iniciativa Diário. Prefeitura de Santa Maria. Corsan, evoluir nos define. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado do meu colega Cassiano Cavalheiro e do entrevistado de hoje, Patrick Camargo. Lembrando que o DNA tem a parceria do Táslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos no Shopping Praça Nova. Patrick, qual é a tua relação com a tua cidade, com Santa Maria? Ah, minha relação com Santa Maria, assim, ó, eu amo minha cidade, sabe? Eu acho que Santa Maria tem tudo que a gente precisa, a gente tem uma boa qualidade de vida, a gente tem, assim, ó, shopping center, que é um centro de consumo, né, que nos traz lazer. A única coisa que eu sinto falta de Santa Maria, que seria, assim, para ser perfeito, é a gente ter uma praia, né? Porque Santa Maria, quando é calor, é calor, quando é frio, né? Os extremos. Não vou fazer propaganda, mas tem uma praia parque, pelo menos, para quem gosta. Mas a minha relação, assim, eu acho que para estudo, para trabalho, para lazer, a gente tem acesso a todos os campos. Chegou a morar fora ou sempre morou aqui? Morei na cidade de São Vicente do Sul, quando eu era adolescente, porque meu pai, isso até eu acho interessante falar, meu pai foi uma pessoa que ele se aposentou com 38 anos, porque ele começou a trabalhar com meu avô no fórum da cidade, e na época as pessoas testemunharam a favor dele, porque ele teve que entrar com um processo judicial para se aposentar, porque ele era muito novo, né, com 38 anos, está aposentado. E aí ele começou a trabalhar com 9 anos, 10, ele já começou a trabalhar com o meu avô no fórum, mas trabalhava de verdade, não era um menino que tava lá, sabe, só para fazer o AUE. No entanto que as pessoas deram comprovação e tal, e ele se aposentou. E aí, claro, com 38 anos ele
pensou, né, poxa, eu sou muito novo para ficar parado. E aí ele fez um concurso público e passou um concurso público para cartório. Então ele tinha que escolher a cidade para onde iria. Então ele escolheu São Vicente do Sul, que é 80 quilômetros de Santa Maria. Então eu tive uma convivência muito boa em cidade do interior, onde todo mundo se conhece, onde tu não tem violência, né? Tu consegue conviver em sua cidade tranquilamente, assim, com aquele ar interiorano mesmo. Que fase foi essa? De que idade? Qual idade? Isso foi entre os 14 aos 18, por aí. Depois volta a Santa Maria. Depois volto a Santa Maria para a faculdade, né? Aí entrei pro cursinho, parei o cursinho, aí fiz vestibular, passei no vestibular da UBRA, comecei a cursar psicologia, e que sempre foi uma área que me chamou a atenção. E nesse período, assim, que eu cursei, eu levei bastante tempo para me formar, porque na época, até então, o acesso à universidade era muito caro, né? A mensalidade numa universidade particular era caríssima. E aí, meu pai até tinha condições de me proporcionar isso, mas eu sabia que era um pouco mais difícil, então eu fui fazendo poucas disciplinas. Então eu levei bastante tempo para me formar, e eu sempre digo isso para quem pergunta, ou quando eu falo, que a gente não tem que ter pressa, né, para se formar. Às vezes as pessoas, eu quero me formar em 5 anos para já estar no mercado de trabalho, que eu estou perdendo tempo e eu preciso ganhar dinheiro. Ok, eu entendo isso e acho que tá certo, só que tudo tem o seu tempo, né? E eu vejo assim, levei quase 9 anos para me formar numa faculdade de 5, né? Comecei fazendo uma disciplina, quando entrei, poderia fazer 3 disciplinas, a coordenadora disse não, né? E eu não tinha dinheiro para pagar 3, eu digo, não, posso pagar 2, ok, sabe, abri um protocolo, tudo certo, beleza. No segundo semestre estava um pouco melhor, consegui fazer todo o semestre, aí já estava atrasado o primeiro, e assim eu fui indo. Então, e depois eu fui pai nesse meio tempo, então tranquei por 1 ano, né? Comecei a trabalhar de novo daí também com a questão dos filhos, deixei 1 ano em off a faculdade, mas nunca desisti. E o que te fez escolher a psicologia? Qual foi o teu... Porque tu estava entre jornalismo e psicologia. O que fez bater o martelo, assim, e mergulhar na psicologia? Olha, o que fez bater o martelo é o seguinte. Primeiro, né, porque na universidade que eu passei não tinha o curso de jornalismo. Então, tentei federal, não consegui. E aí, fiz na outra instituição, na Unif, não passei. Eu digo, não, mas vou tentar na UBRA, né? Eu digo, mas o que tem de opções? Daí na época tinha direito, a minha família toda do ramo do direito. Eu digo, não, direito acho que não combina muito comigo. Aí não fiz direito. Sistemas de informação, informática também não é minha área. E aí sobrou a psico, né? Eu digo, bom, psico, relações humanas, né? Estudo, mente, é isso. Aí vou bater o martelo. Aí bati o martelo, fiz, passei, iniciei o curso. E aí me apaixonei pela área e fui estudando, digo, é aí, não tem outra coisa. E hoje não me imagino fazendo, né, outra coisa. E o jornalismo era por quê? Tu tinha alguma coisa, o que te atrai no jornalismo? O jornalismo me atrai porque eu sempre fui muito comunicativo, né? Eu sempre gostei das relações, eu sempre gostei de conversar, sempre gostei de saber, de estar informado e buscar sempre novas fontes. Então o jornalismo me chamava atenção por isso, por poder estar num ambiente que tu tem acesso, né, o tempo todo, em tempo real, sobre tudo, sobre o mundo, sobre pessoas, sobre relações, e era algo que me chamava atenção. Então, de como não fui jornalista, mas entrei para campo das relações humanas, vai a psicologia. Patrick, e a tua família? Tu falou que a tua esposa, as crianças e os cachorros. Onde tu conheceu a Thay? Olha, eu vou contar agora essa história, eu garanto que os ouvintes vão dar risada, gente. Mas é uma história que eu não posso deixar de falar. Por incrível que pareça, nós nos conhecemos no velório do meu avô. Porque assim, ó, vou contar brevemente, a minha sogra morava na frente da minha avó. E eu ia todos os finais de semana a Santiago ver meus avós e nunca via minha esposa lá. E a minha mãe era cliente da mãe dela, que a mãe dela tem um salão de beleza lá na cidade de Santiago. Né? Se vocês estiveram ouvindo, um beijo pra minha sogra, que eu amo de paixão, minha segunda mãe. E aí a minha sogra disse assim, não, minha filha, você tem que ir lá dar atenção, né, pra dona Lourdes, que é a dona da minha avó, porque a Candinha, que é a minha mãe, é a nossa cliente, então tu vai lá. Daí a minha esposa tinha aula, disse, não, eu vou 5 minutos. E foi. E aí eu brinco com ela até hoje, que ao invés de, quando ela chegou no velório do meu avô, ao invés dela me dizer assim, né, meus pêsames, ela diz, muito prazer em te conhecer. E a gente brinca com isso até hoje. E aí, depois disso, a gente se conheceu ali. Depois de uma semana, a gente já estava ficando e começamos a namorar. E estamos há 17 anos juntos, né? E aí veio as crianças, veio a Valentina, depois o Vitório. E família, para mim, é a base de tudo. Eu sempre sou, assim,
prezo muito pela minha família, amo meus filhos, amo a minha casa, minha esposa, né? E eu gosto, por exemplo, Natal mesmo para mim é uma época que eu espero porque reúne todo mundo, é aquele vucu-vucu, é o melhor que tem da vida, né? Eu também adoro essa época. Antes da gente continuar falando em família, falando nessa fase aí da vida, vamos voltar um pouquinho, vamos ainda pro ramo das amizades ali, vamos ouvir mais 2 depoimentos do nosso diagnóstico. Falar do Patrick é uma coisa diferente, porque ao mesmo tempo que é fácil, ao mesmo tempo acaba sendo difícil, pois traduzir uma amizade de tantos anos, de tantos momentos, em poucas palavras, acaba sendo insuficiente. Mas ao mesmo tempo não tem como não tentar expressar um pouco o sentimento que tem por essa pessoa aí singular, que, como eu costumo resumir em poucas palavras, é um irmão da vida, que a vida me deu, e não de sangue. Uma pessoa fiel, uma pessoa singular, uma pessoa genuína, que espero cultivar essa amizade pelo longo da vida. Lembrando o absinto, alguns acidentes, algumas fazendas, momentos bons, momentos ruins, e sempre com a gratidão de poder ter encontrado essa pessoa e fazer parte de vários momentos da história da minha vida. Oi, Paul. Então, acho que só de te chamar assim, tu já sabe quem que tá falando, né? Então, Paul, Patrick, né, carinhosamente como a gente chama ele de Paul, foi uma amizade que surgiu através da Thay. Eles são como irmãos para mim. A nossa família é muito ligada neles, a gente tem uma relação super saudável, super boa, que nem família mesmo, a gente se chama de familhão. Onde a gente sempre tá curtindo, tá de boas, aproveitando a vida e compartilhando os bons momentos e os ruins também, né, pô? Então quero que tu saiba que a gente sempre vai estar aqui para o que precisar. Tu é um profissional excepcional, um pai maravilhoso e a gente te adora muito. Beijos nossos. Quem foram essas pessoas? Bom, primeiro o Cadu, né, que tá sempre no domingo no Faz Sentido, né, junto com a Fábio e com a Lu, é um grande amigão mesmo, foi meu professor, é meu amigo de longa data, né, de tempos de absinto, que a gente era promotor de absinto, que a gente fazia festa direto no tempo de faculdade, e a gente mantém essa amizade até hoje, né, até às vezes não nos vimos com frequência, mas é como a gente estava falando nos bastidores naquela hora, né, são pessoas que a gente fala e parece que se viu há 5 minutos, né? E o Cadu é um amigão mesmo, um irmão, que a vida me deu mesmo, assim, que conto com ele para todas as horas, né? Na alegria, na tristeza, sempre. E a segunda pessoa é a minha comadre Pauline, né? Que ela me chama de Paul carinhosamente, porque nós falamos uma brincadeira, daí quando tinha o Paul Walker, né? Que era do Velozes e Furiosos, e as crianças eram pequenas, então ficava mais fácil. Não é Patrick, é Paul. Daí ficou o Paul. Daí então até o meu afilhado, o Arthur, me chama de Dindo Paul, né? Então ficou o Paul. E que é a mãe da Manu também, que a Manu é a irmã do Arthur, que é filhada da Valentina, que é minha filha. Então nós, né, temos aí uma relação de amizade, de familhão mesmo, porque a gente se fala sempre, né, a gente dá risada junto, a gente se debocha, a gente, né, conversa, ri, e tá sempre junto, e é muito gostoso esses momentos, né? Que joia. Vamos ouvir mais 2 depoimentos, porque a gente tá cheio de depoimento aí, manda Meu gente Deus. falar. Tava concorrido, Patrick. Não, eu tô vendo. Vamos ouvir mais 2. Olá, fiquei super contente com o convite. Falar do Patrick é uma delícia, uma pessoa super gostosa de se estar ao lado. A gente se conheceu, acho que ambos fazendo coisas que gostamos, que é psicologia e palestra. E eu percebi uma pessoa extremamente divertida, cheio de conteúdo, além de um pai, um familiar assim fantástico. E resolvi aderir, vi se ele entrava para minha família, se ele me adotava. E aí é isso, eu tenho parente agora aí em Santa Maria, pessoas que eu gosto demais e que eu sinto saudade, que eu sempre tenho vontade de ir visitar. Eu penso em momentos gostosos e o Patrick é a pessoa também, lógico que também a gente gosta de fofocar um pouco. Então, mas os momentos gostosos era legal
partilhar comida, passeios, diversão, e o que ele mais faz de legal que é fazer a gente dar muita risada. Beijo, Patrick, saudade pra caramba. Bom, falar dessa pessoa é um momento muito emocionante para mim. Ele é uma pessoa muito querida, muito amada. A gente conheceu ele no momento de dor dele, mas que foi uma pessoa muito especial, onde se encontrou com outra pessoa e formou essa família linda que ele tem. É uma família de 2 crianças, mas que agora são muitas crianças e muitas pessoas junto. Onde existe também um outro senhor que também é muito importante na vida dele, que a gente ama muito. Essa pessoa, esse menino, é de uma bondade extrema, de uma solidariedade incrível. Ele é muito generoso, ele é muito bondoso. Enfim, ele foi um filho, mais um que entrou para esta minha família. Então, é um filho muito, muito amado, que eu tenho orgulho de ter. Um beijão, te amo. Que bonito. Aí é pra acabar, né? Aí é pra acabar. Nova meta de vida, de relacionamento, é conquistar uma sogra nesse nível de afeição e de carinho pela pessoa. A minha sogra, até tô emocionado, assim, ó. Ela é uma mãe pra mim, amo demais ela, assim, ó, que lindo que ela falou, assim, sabe, me enche o coração de orgulho. E eu sou bem chorão, assim, eu me emociono, eu choro mesmo, e sabe, e a gente tem que, né, expressar as nossas emoções, e eu fiquei, assim, eu tô emocionado com o que ela falou, assim, não tô sem palavras, vocês me desarmaram agora. E ela pediu desculpas pra ti, Patrick, por não ser tão boa nas palavras, imagina. Olha só, mas o que é melhor que tudo isso que ela falou? Imagina se fosse. Né? Imagina se fosse. E isso que a gente sempre se fala. Eu sempre, né, eu tinha um costume com a minha mãe que eu falava com ela quase todos os dias, né? E às vezes até eu falo com a minha esposa, digo assim, tu não ligou pra tua mãe hoje? Às vezes eu ligo mais, falo mais com a minha sogra que ela. Faço FaceTime, faço WhatsApp, mando figurinha debochado. Né? A gente tem uma relação muito legal, assim, ó, de filho e mãe, assim. Eu amo demais minha sogra. Que Deus abençoe ela com muita saúde, que a gente possa estar sempre junto. E antes dela, quem falou? Antes dela, lembro, com certeza, né? O meu grande amigo, o Marcelo da Rocha Carvalho, lá de São Paulo, é um psicólogo exemplar, assim, que também trabalha direto dando aula também na USP. E é uma pessoa que eu conheci também nos nossos eventos de palestras, enfim, e a gente saía também, né, eu gosto de tomar uma cervejinha, e aí nós saímos todo mundo em turma após os eventos para tomar nossa cerveja, para dar risada, e era sempre uma festa, assim, quando estava todo mundo junto. E aí até ele veio a Santa Maria também uma época, e depois veio a pandemia, a gente acabou não se vendo mais pessoalmente, mas mandando mensagem, como é que tá? Tá tudo bem aí? Ele manda também. E então a gente tem uma relação, né, bem legal, toda a nossa família também com o Marcelo. Um grande abraço pro Marcelo. Fiquei também bem contente, assim, emocionado. Não esperava também por esses depoimentos. Essa produção desse programa, hein, Luísa Neves? Mas eu tive uma cúmplice muito boa. Mas eu imagino. Continuando aqui, eu queria te lançar uma questão a respeito da tua profissão, tá? Qual é o maior desafio, o mais difícil em ser um psicólogo, sabe? Principalmente com o público que tu atende, que tu lida mais diretamente. Mas não me responde agora, a gente vai pro intervalo e no terceiro e último bloco a gente tem mais Patrick Camargo. Fundação Ângelo Bozetto e Nova Palma Energia convidam você e sua família para conhecer o Natal iluminado da Quarta Colônia no Parque dos Dinossauros em Faxinal do Soturno. Dinossauros gigantes, Casa do Papai Noel e grandes espetáculos com Didalu Rascaim e Orquestra de Santa Maria, Cia Vintage, Tchê Guri e Grupo Tol. Venha, participe! Acesse as redes sociais da Fundação Ângelo Bozetto e saiba mais sobre a chegada do Papai Noel. Tá
Taslo Bar, palco de excelentes shows ao vivo, festas e eventos. Nossa carta de drinks preparadas com ingredientes artesanais proporciona uma experiência única de sabor. Todos os ambientes do Taslo Bar estão voltados ao palco e tem agenda com as melhores bandas da região e eventos nacionais. O estacionamento fechado junto ao shopping é segurança para aproveitar a noite. Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos. No Shopping Praça Nova. Invista em morar no lugar dos seus sonhos. Localizada em uma região com fácil acesso, o loteamento Verdes Pampas oferece infraestrutura completa e a garantia de um excelente investimento. O empreendimento é a melhor opção para quem procura um lugar que combine a tranquilidade da natureza com a praticidade da vida urbana. Está completamente pronto, com financiamento direto com loteadora ou via banco. Ligue 999-990735. A Grenoble Imóveis Planejados completa 25 anos de história. Representante em Santa Maria e região da fabricante de móveis gaúcha Finger, com padrão de qualidade internacional. Cozinhas, dormitórios, banheiros e toda a linha para o seu lar e escritório. Grenoble Imóveis Planejados. Referência no mercado. Projetando sonhos com design e precisão. Orlando Fração 118. Fone 3222-2280. O novo pode carregar muitas simbologias. O futuro, o nascimento, o jovem, a mudança, o crescimento, o desenvolvimento, o despertar, o amanhã. No entanto, nossa certeza é de que precisamos acolhê-lo. É tempo de renovar as nossas esperanças e de ir em busca de novos horizontes. Braços abertos para o novo. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Os principais fatos da semana e a forma como eles interferem na vida dos santamarienses são abordados por mim, Viviana Fronza, e pelos meus convidados no programa Análise. Todo sábado, às 10h30 da manhã, traremos informações do que é notícia e os assuntos que vão movimentar a agenda do fim de semana. Análise, a voz da repercussão dos fatos da semana. Voltamos com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Cassiano Cavalheiro e sigo ao lado da minha colega Luísa Neves e do nosso entrevistado de hoje, o psicólogo Patrick Camargo. O DNA tem a parceria de Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos, no Shopping Praça Nova. E eu acabei o segundo bloco lançando uma questão ali para o Patrick a respeito de qual é o maior desafio, na opinião dele, dessa profissão que ele escolheu, que é ser psicólogo e ainda trabalhar com crianças e adolescentes. É um dos maiores desafios, né? Isso eu falo por mim, em relação aos meus pacientes também, que não é um público que eu atendo, que são pacientes vítimas de abuso sexual, né? E eu sempre falo isso nas minhas palestras, nas minhas aulas, enfim, que eu não atendo esse público porque, como eu também tenho filhos, e eu acho essa questão, assim, no meu limite enquanto terapeuta e enquanto pessoa, eu não consigo trabalhar essa questão, assim, de aceitação e dar um tratamento adequado conforme tem, porque fala mais alto. Então eu acho que isso é um dos grandes desafios e também uma das minhas limitações, que todos nós, como terapeutas, como psicólogos, temos nossos limites, né, que é importante a gente reconhecer e falar, porque a gente não tem como dar conta de todos os públicos. E então esse é uma das situações de qual eu não atendo esse público e é o meu limite e é um grande desafio, porque eu acho inadmissível fazer um mal para uma criança que é tão inocente, que tem todo um desenvolvimento pela frente e que esse tipo de situação, né, acaba rompendo aí um ciclo de desenvolvimento saudável. Então, respondendo a tua pergunta, Cassiano, é exatamente isso. Esse é um desafio. É um desafio. E me diz uma coisa para pessoas que ainda hoje, porque isso é uma coisa muito retrô, muito passada, porque antes, inclusive, a psicologia não era algo tão popular, mas ainda hoje a gente ouve pessoas falando que não fariam terapia ou que não procuram psicólogos, porque, o que isso vai mudar na minha vida? Falar para uma pessoa dos problemas. Não vou falar. O que faz? Qual é a diferença que a psicologia faz na vida de uma pessoa, que terapia faz na vida de uma pessoa?
Eu costumo dizer, a terapia, ela faz muita diferença no sentido que tu estar com uma pessoa, um profissional que tu não conhece, uma pessoa neutra, que tu vai contar a tua história de vida, os teus problemas, dificuldades e descobrir até mesmo, né, possíveis transtornos, esse profissional está apto para trabalhar essas questões sem ter, né, o famoso, assim, meter o bedelho, como a gente chama, né, que é dar o palpite. E o profissional não faz isso. O profissional da psicologia, ele é uma pessoa neutra, imparcial nessas situações. Vai te conduzir a tu encontrar soluções para os teus problemas e dificuldades, mas vai te ajudar a ver de uma outra maneira, ressignificar. Então, essa é a diferença entre tu conversar com um amigo, tu conversar com um familiar, tu ter alguém que tu possa falar e tu ter um terapeuta, né? E, Patrick, brincando um pouco com a pergunta, porque eu sei já a resposta, filho de psicólogo não apronta, não faz arte, filho de psicólogo é família de psicólogo, como é que é? O próprio psicólogo não tem problema. Não tem nenhum dilema, nem é tudo questões. Assim. Não, isso, né, na verdade, isso é uma grande ilusão, né? Quem fala assim, eu sou perfeito, eu não tenho problemas, eu não preciso de terapia, né, sendo psicólogo, isso não existe. Primeiro, porque crianças têm que ser crianças. E como eu digo, criança faz criancice. Às vezes a gente tem que saber diferenciar, o que é algo que significativo do que algo do desenvolvimento da criança que é natural, né? Meus filhos têm uma vida normal, tranquila, não aprontam, né? Como a gente costuma brincar. Não foge pro cinema. Não foge pro cinema, isso não, né? Mas... É porque não existe uma Xuxa hoje em dia, né? Porque a Xuxa era um ícone motivador muito forte nos anos 80. Que nem o Balão Mágico. Que nem o Balão Mágico, mas pra mim a Xuxa é muito mais. E aí, então, a gente tem essa questão, eles são crianças, tem que fazer criancice mesmo, e se tem alguma coisa, eu digo que eu sou psicólogo dentro do meu consultório. Fora do meu consultório, eu sou o Patrick pai, o Patrick que leva na escola, o pai Patrick que os professores podem vir falar. E claro, tem essa cobrança, porque tu é filho de psicólogo, tu não pode fazer tal coisa. Não, peraí, pode sim. Né? Você está dentro do limite, não está fazendo mal para ninguém e está tendo um desenvolvimento saudável, por que não? Né? Pro terapeuta eu não perguntaria isso porque é antiético, mas pro Patrick CTF eu posso perguntar assim uma opinião, qual que é o grande mal aí da atualidade que tem levado as pessoas para fazer terapia? O que a gente vê assim, a depressão, solidão, carência, qual que cansaço, que bate, ativismo? Que bate nas pessoas hoje que elas estão assim meio... É um conjunto, né? É um conjunto de solidão, cansaço, né? E falta de motivação, assim, né? De saber, por exemplo, para onde que eu tenho que ir, o que que eu posso fazer. Como se eu tivesse que dar conta de todas as situações, abraçar o mundo com as pernas e ser perfeito. E isso é uma das grandes queixas. E a gente não precisa ser perfeito. Nós somos seres humanos acima de tudo. Nós temos defeitos, nós temos qualidades e nós temos que buscar ajuda quando necessário. E por que se a gente cuida, né, do rim, do fígado, do coração, com o clínico geral, com o cardio, né, ou do corpo com a Nutri, a gente não pode cuidar da nossa saúde mental da cabeça, que é mais importante que o que comanda o corpo também. Então a gente tem que se dedicar também, sim, a ter esse cuidado e esse olhar. Joia. Vamos, me diz uma coisa, tu falou antes da infância ali das tuas referências, que tu foi criado com teu irmão e com teu pai e a tua mãe. Tua mãe é falecida. Sim. E a tua relação com teu pai, ele era assim, a tua grande referência? Tu lembra de alguma coisa que ele te falou que ainda reverbera assim na tua cabeça? Sim, assim, a gente sempre teve uma relação familiar muito boa, né? E aí quando a minha mãe faleceu há 6 anos, por questões de tempo e outras coisas, meu pai, né, também casou novamente, que é natural, e foi embora para uma outra cidade, mas a gente nunca deixou de se falar, né? E aí a gente estava acostumado com o sistema e reconfigura muitas coisas e fica tudo certo. Às vezes tem uns percalços, como todo mundo tem, mas faz parte de família. Família é isso, é o que eu sempre brinco. Família perfeita é só comercial de margarina que tem um dia lindo e o cachorro late do lado da mesa, né? Aquele sol maravilhoso. Então, mas a nossa relação sempre foi próxima, e o que eu sempre lembro do meu pai é com a questão do estudo, assim, dele ser muito estudioso e inteligente, e isso é algo que me marca bastante, e ele sempre diz assim que o estudo é a única coisa que não roubam da gente. A gente pode perder todas as coisas, mas o saber a gente não perde.
E eu amo muito meu pai, amo muito minha mãe, que também já faleceu, lembro com carinho, tive dificuldades como todo mundo tem quando tem uma perda, mas aprendi, seria a palavra certa, né, a ressignificar esse momento, a dar uma outra atenção, mas sofri também, chorei e hoje eu lembro com saudade, mas não é mais uma dor, mas sim uma saudade, que eu acho que é natural, né, quando a gente passa por um processo assim e cada um tem o seu tempo de enfrentamento. E o meu pai é uma figura que me motiva bastante, assim, que para mim é uma pessoa especial também. E a gente tem questões, assim, que quando a gente tá junto, a gente conversa, fala sobre a vida, sobre as coisas, com uma naturalidade, assim, que até então eu nem imaginava. Acho que a gente também estreitou muito mais os nossos laços a partir daí. E nós temos mais alguns depoimentos, Cassi? Tem mais um, vamos ver aí. Meu querido filhão Patrick, eu desejo tudo de bom nesse Natal que está se aproximando e reconheço que o meu filho obteve todo o que ele merecia na profissão dele como psicólogo. Eu imagino ele está realizado e eu acompanhei todo esse tempo o desenrolar dos atos que ele tem praticado, tanto na profissão, como na família, como com os terceiros. Então, eu estou de parabéns e parabenizo ele por esses momentos muito, muito relevantes na vida dele. Ele tem feito tudo para ser um bom profissional. Agradeço ao Diário por esta oportunidade e desejo a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Aí, olha só. Todo mundo chorando no estúdio. Olha, gente, que coisa, mas olha, eu nunca imaginei que poderia, assim, ouvir um áudio né, na rádio do meu pai, assim, com os nossos ouvintes, com as pessoas que estão acompanhando, porque ele sempre foi uma pessoa muito reservada, assim. E isso, assim, me deixou muito feliz de ouvir esse áudio, sabe? De ouvir as palavras dele sempre bem pontuadas, assim, bem do jeitinho dele. E orgulhoso. Né? Orgulhoso. E educado, agradecer o jornal. Eu achei lindo. Obrigado, disse, seu assim, Jorge. Os parabéns pra mim e os parabéns pra ele. Olha que coisa linda isso, né? A gente se orgulhar de um filho e a gente, enquanto pai, se orgulhar da educação que a gente dá, né? Reconhecer. Te amo, pai. Que Deus te abençoe e um Feliz Natal pra ti também. Não vamos passar junto o Natal, mas, né, decoração e pensamento, sim. Que joia. E o que tu passa pros teus filhos que ele te ensinou também? O que eu passo pros meus filhos, que eu sempre digo e bato na mesma tecla, que pra mim é o imprescindível, é a humildade sempre, em qualquer situação. Tu pode ser quem tu for, tu pode estar aonde tu estiver, mas o valor da humildade, a união, família, Deus, isso são coisas imprescindíveis que fazem toda a diferença numa educação, num bem-querer, num respeito, e é isso que eu tento passar para eles e acredito que passo, né? Porque eles são adoráveis, meus filhos, aonde eles vão, as pessoas, né, ficam admiradas do jeito deles de ser, mas eu acho que também vai muito da educação isso. Então acho que esses valores é imprescindível, né? Não importa o dinheiro que tu tenha, não importa o status que tu estás, não importa nada mais. Tu sendo humilde, tu reconhecendo isso e levando para dentro da tua casa o amor, a humildade, a união e Deus, é o que basta. E me diz uma coisa, se os teus filhos sumissem por uma hora hoje em dia para ir ali embaixo, sei lá, se tu mora em casa, em apartamento, sei lá, para qualquer coisa, como é que esse Patrick pai reagiria? Muito diferente lá da tua mãe quando ela reagiu. Ele é um pai zeloso, é um pai zeloso, é um pai preocupado. Como é que é o Patrick pai? Não, com certeza, teria uma reação diferente, até porque uma vez aconteceu agora uma revelação também na rádio. Uma vez eu estava num shopping center lá em Santa Catarina, e aí a minha esposa entrou numa loja e eu fiquei com a minha filha na livraria, porque nós gostamos muito de livraria. Tá, só que aí eu comprei meus livros e saí da livraria, né, e me esqueci que a minha filha estava no lado de cima. E aí, mas isso eu conto e dou risada hoje, né? E aí quando eu saí, me dei conta, digo,
tô esquecendo a minha filha. Eu digo, parecia aqueles argentinos de hoje que deixam os filhos no posto, sabe? Mas foi muito engraçado porque eu me dei conta na hora e me deu um aperto no peito, né? Quando eu lembrei, digo, imagina se eu esqueço. Claro, não esqueci, né? Mas aí, digo, vamos, filha, né? E deu tudo certo. Mas o que é o que a gente faz, né? Geralmente, por exemplo, se um filho vai fugir alguma coisa, é tu xingar, tu brigar. E a minha reação, que foi de sentir esse aperto e me dar conta. Um alívio. Um alívio. Ai, vamos ouvir mais 2 depoimentos aqui do diagnóstico. Bora. Essa pessoa é uma pessoa muito especial, muito incrível, que tem empatia por todo mundo e que é o meu espelho. E é uma pessoa que me motiva muito e que me ajuda e me apoia em tudo. Ele é meu melhor amigo, meu companheiro, em tudo. Um beijo. Meu pai é meu companheiro, meu amigo. Eu amo muito ele. Eu gosto quando ele faz o arroz empapado e quando ele vai no cinema comigo. Aí, não, aí é pra fechar com chave de ouro, né? Que coisa mais linda. Já foi levar ele pra ver Homem-Aranha? Já, mas aí tava muito cheio o cinema e nós fomos em outra sessão, não consegui ainda ir, mas vamos ir. A Valentina e o Vitório, né, tá aí, como vocês ouviram, esses depoimentos não deixam mentir. Eu fico estufado, né, bem corujão, assim, né, com meus filhos. Beijo pro Vitório, beijo pra Valentina. Amo. E ela tem só 12 anos, ela parece uma moça falando, né? Ela é super articulada, né? Assim, ela é comunicativa. Meu pai é meu espelho. Olha só que profundo isso, né? Sim, eu ouvi a primeira vez e fiquei pensando, ela deve ter uns 16, 17 anos. Aí eu fui vendo o roteiro, 12 anos. Ok, nova geração, tá aí. Tá aí, né? E que lindo. Esses dois depoimentos, não, o arroz empapado foi o melhor, porque realmente, né? Eu não sou da cozinha, né? Mas a minha mulher cozinha com maestria. E aí, o que eu faço? Eu digo, eu faço uns goró de vez em quando, né? Faço uma massa, faço um ovo frito, uma coisa assim. E às vezes eu gosto de inventar muita coisa. E aí, pobre dos filhos. São minhas cobaias. Mas aí, né, eu brinco que eu faço meus goró. E o arroz empapado eu não consigo fazer arroz solto. E eles adoram, porque daí fica aquele, sabe, unidos venceremos, que só tira na cabeça de um fumato. E vamos ouvir um último. Tu achou que tinha acabado? Não acabou. Não acabou? Tem a nossa cúmplice, né, Luísa? Tem a nossa cúmplice. Vamos ouvir então o último da tarde. Nós nos conhecemos num lugar bem inusitado, digamos até que inesperado, para que se conheça o amor da nossa vida. E desde então a gente compartilha a nossa vida há 16 anos. Construímos juntos uma família linda, que modéstia à parte é a melhor do mundo. O Patrick, para mim, é minha inspiração, meu exemplo de profissional, é um pai amoroso, dedicado, cuidadoso, parceiro. Temos tantas histórias juntos, passamos por tantas coisas, por tantas vitórias, tantas derrotas, e seguimos em frente. Patrick é luz por onde ele passa, encanta todo mundo com o seu sorriso cativante, é amigo de todos, está sempre disponível, está sempre querendo ajudar, e isso só me enche de orgulho, como eu já disse. Só tenho dizer que te amo muito e que tô sempre aqui contigo, sempre para sempre. Te amo. Que bonito. Coraçãozinho, né? Não aguento, confesso que tô, assim, desde o início do programa, né? Eu não sou uma pessoa nervosa, né? Sou bem tranquilo, né? E aí tô, assim, com a mão gelada já, porque é tão lindo tu ouvir isso e é tão gratificante tu saber que, sabe, as pessoas que falam de ti, falam coisas do coração, né? E claro, também devo ter defeitos, né? Mas isso as pessoas não falam, mas a gente sabe, como todo mundo, sou ser humano. Vamos fazer pedindo os defeitos, então. Não, mas todo mundo foi bem claro, né? E uma coisa em comum
que é o quanto a tua presença na vida deles é um diferencial, sabe? Então, mesmo sem te conhecer, tendo te conhecido hoje à tarde, eu já entendo, assim, que quem tá perto de ti faz questão e gosta muito, e quem não tá, talvez nem mereça estar, e que tá tudo certo. Exatamente. Né, pelo que a gente ouve aqui, né, Lu? É uma pessoa muito bem quista. Sim, eu quero agradecer a Thay, assim, porque ela foi a produtora do ela programa. não me contou nada, até quando perguntei, a Lu falou contigo, né, quando tu me solicitou o contato, falou de o que ela queria, não, eu queria só marcar alguma coisa. Então tá, eu acreditei. Ótima, conversou. Te amo, amor. Um bate-bola, jogo rápido, que a gente já tá aqui estouradaço. Então vamos lá. Olhando pra trás, o que tu mais te orgulha na tua vida? O profissional que eu sou. Algum arrependimento? Um arrependimento de ter feito determinadas situações, agido de outras maneiras. Uma ambição. Uma ambição? Uma ambição. Talvez um grande sonho, passar um grande tempo morando nos Estados Unidos. Um lugar em Santa Maria. Um lugar em Santa Maria? Minha casa. E o que te traz paz? Quando tu tá atacado, o que tu vai fazer assim que te relaxa? Sentar no final da tarde, tomar um banho, sentar no final da tarde, tomar um mate, ou quando tá muito calor, tomar uma cervejinha. E o que tira a tua paz? O que tira a minha paz, que me irrita, quando as pessoas muito apressadas querem as coisas para ontem e a gente tem tempo para fazer ainda. Uma palavra que te define. Quem é Patrick? Patrick por Patrick. Patrick por Patrick? Uma pessoa de bem com a vida. Alto astral. Nós te agradecemos muitíssimo, Patrick, por atender o nosso convite. E eu ganhamos um presente nessa tarde, né, cara? Eu que agradeço a vocês. Maravilhosa. Obrigado a todos os depoimentos, assim, e obrigado a Luiz, obrigado a tu também, Cassiano, assim, foi muito bom. Né? Pena que acabou, senão a gente podia ficar mais... Passa rápido, né? Passa rápido. Tem que ser 2 horas. Mas amanhã a gente tem mais. O Patrick já tá convidado para vir uma segunda vez, que tem mais coisa para contar aí que a gente sabe. Lá das épocas do Absinto, a gente nem entrou muito nesses pormenores, né? Infância, adolescência, do tempo que saía de segunda a segunda, né? Mas em todos os bares e boates da cidade. A gente volta. E amanhã a gente volta com mais DNA. Até amanhã. Até amanhã. Até mais.